Então, vamos serenando, sossegando, desligando por um momento dos nossos problemas, para levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, Irmão Maior. E nesse momento vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados, desencarnados. Oportunidade de aprendizado, de reflexão, de aprender experiências de nossos irmãos, experiências valiosas para o nosso conhecimento, para a nossa evolução. Obrigado, Senhor, por esta casa que nos acolhe, por essa tecnologia que nos permite estarmos tão longe, mas tão próximo em um só pensamento. Mesmo à distância, podemos sentir o calor humano das pessoas, a alegria, a troca de conhecimentos. E pedimos que inspire a todos nós, para que possamos compreender bem a lição desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação. Livra-nos de todos os males. E assim seja. E graças a Deus. Ângela, você abriu o Evangelho? Eu estou sem o Evangelho aqui. Tá sem o Evangelho? A Sônia acho que foi pegar. Ah, tá. Legal. Enquanto isso... Abre o microfone, nega. A Ana abriu também? Tudo bem. Então, Ana, foi aberto em que parte do Evangelho? Capítulo 13. Bem-aventurados os puros de coração, deixai vir a mim os pequeninos. Bom, a gente está estudando o livro Memórias de um Suicida. Então, esse livro... Desculpa, né? Lourenço, desculpa, o capítulo é o 8. Capítulo 8. Eu embananei aqui nesses... Tá bom. Então, a gente está lendo o livro Memórias do Suicida, Memórias de um Suicida, né, psicografado pela Ivone Pereira. É um livro bem importante, cheio de ensinamentos. Ele traz, né, a experiência, né, de alguns irmãos nossos que, infelizmente, não suportaram as provas, né? E essas pessoas eram alguns materialistas, outros se diziam católicos, né? Mas todos eles, por algum motivo, né, eles se mataram por problemas financeiros, por problemas físicos, por doenças, não suportaram os desafios da vida, né? A gente sabe que, né, a morte não existe, a gente está só dentro desse corpo, né? A gente veste esse corpo, esse corpo é uma roupagem, uma roupa, e que
tudo que a gente faz na nossa vida tem consequências. Então, nós somos responsáveis por todas as nossas ações. Então, a gente vai colher o que a gente planta. Então, se eu ajudo, se eu faço coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu faço qualquer coisa contrário à lei de Deus, a lei vai fazer com que eu repare, né, que eu corrija, que eu aprenda também com os meus erros, né? Então, a gente está vendo lições duras de aprendizado de vários irmãos que cometeram suicídio. Que, se eles tivessem resistido um pouquinho às provações, né, que eles achavam que eram insuportáveis, eles não teriam passado por sofrimentos maiores do que eles achavam que era uma coisa insuportável, né? A gente sabe que o sofrimento de um suicida é muitas vezes maior do que o pequeno sofrimento que nós temos aqui na vida material, né? E, então, eles podiam ter economizado esse sofrimento, né? Assim como a gente também comete erros, né? E a gente é responsável por isso, né? Então, a gente está lendo o livro, né? Já tem alguns capítulos. Hoje a gente vai ler o capítulo... Se eu achar o capítulo aqui... Um minutinho só. Tá aqui. Então, nós vamos ler o capítulo 6, né, do livro Memórias de um Suicida, escrito pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que viveu em Portugal e, na época, ele era um escritor, né? Então, o texto tá bom aí para você para ler? Tá? Onde você vai ler o texto hoje? Então, abre o microfone e manda ver. A comunhão com o alto. Tá bom, meu som? Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e aos pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Mateus capítulo 18, versículo 20. Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no recinto do hospital, e mais ainda entre os asilados do isolamento e do manicômio, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era de esperar. Permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Urgia despertá-los, tornando-os capazes de algo entenderem através de ação e da palavra humanas. Que fazer se não chegaram a compreender? Que fazer? Urgia despertá-los, urgia chocá-los com a reviviscência. Desculpa. Urgia despertá-los, chocá-los com a reviviscência
de vibrações animalizadas a que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem através da ação e da palavra humanas. Que fazer se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais, tampouco vê-los com desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas, muito embora se materializassem eles, quanto possível, a fim de mais eficientes se tornarem as operações? A augusta protetora do Instituto tinha pressa de vê-los também aliviados, pois assim o desejava seu excelso coração de mãe. Não vacilaram, pois, em lançar mão de recursos supremos a fim de conseguirem o piedoso desiderato, os abnegados servidores da formosa legião governada por Maria. Nossos instrutores, Romeu e Alcestes, participaram ao eminente diretor do departamento hospitalar existir necessidade premente de demandarem a terra em busca de aprendizes de ciências psíquicas, a fim de resolverem complexos mentais de alguns internos insolúveis na espiritualidade. Inteirado das particularidades em conferência, a que também assistiram os devotados operadores dos gabinetes, irmão Teócrito nomeou a comissão que deveria, sem demora, partir para a Terra a fim de investigar as possibilidades de uma eficiente colaboração terrena. Expediu, ao mesmo tempo, petição de assistência ao Departamento de Vigilância, pois a esse gabinete, como sabemos, achava-se afeto o movimento de intercâmbio entre nossa colônia, os proscênios terrestres. Olivier de Guzmão, com a presteza que caracterizava as resoluções e ordens em todos aqueles núcleos de serviços, pôs à disposição de seu antigo colega de prélios beneficentes o pessoal necessário, competente para a magna tentativa, ao mesmo tempo em que solicitava da seção de relações externas indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudo e experiências psíquicas reconhecidamente sérias, assinaladas pelo emblema cristão da vera fraternidade de princípios, no perímetro astral empaixado por Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas, assim como as fichas espirituais dos médiuns às mesmas congregados. Coube ao Brasil a preferência dada à variedade de organizações científicas, onde o senso religioso e a fúlgida moral cristã consolidavam o ideal de amor e fraternidade tão admirado pelos da legião em apreço, a par da magnífica falange de médiuns bem dotados para o espinhoso mandato que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. Nessa mesma noite, o burgo da vigilância partiu pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso já muito estimado amigo Ramiro de Guzmão. Porque se tratasse de espíritos lúcidos completamente desmaterializados, dispensada foi a necessidade de veículos de transporte, pois empregariam a movimentação para o trajeto, por mais rápido e concorde com suas experiências espirituais. Integravam essa caravana, além dos dedicados instrutores Alestes e Romeu,
2 cirurgiões responsáveis pelos pacientes em questão, especializados na ciência da organização físico-astral, como os 2 canalejos, o eram das nossas enfermarias. Iam com poderes conferidos pelo diretor examinar as possibilidades dos médiuns cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido da seção de relações externas. Desse exame dependeria a escolha definitiva das agremiações a serem visitadas. Então, aí o Camilo está relatando, né, o que vai ficar acontecendo, né? Então, ele falou lá no começo, né, nós, né, estamos encarnados, temos o nosso corpo. Além do nosso corpo, nós temos o nosso corpo astral, o nosso perispírito. Quem está desencarnado, além da personalidade, espírito, também tem um perispírito. Esse perispírito, ele é formado com a constituição do planeta. Então, a gente está no planeta Terra, a matéria-prima do nosso perispírito vem desse planeta. Só que cada um de nós tem uma constituição, uma composição de perispírito um pouco diferente, porque depende da nossa evolução, né? Então, a evolução vai fazer com que a gente aglomere em torno de nós um perispírito mais material ou mais desmaterializado. Então, ele falou lá em cima que os espíritos mais evoluídos, né, que estão mais desmaterializados, eles, para se comunicar com os espíritos, como Camilo, né, que é um espírito mais materializado, ele tem que condensar, ele tem que se agregar, tem que, como se fosse materializando, né, fazer uma materialização no corpo, no mundo espiritual, para que espíritos, né, da evolução do Camilo e os companheiros conseguissem enxergar espíritos mais evoluídos. Já que esses espíritos mais evoluídos já têm um corpo bem mais sutil do que os espíritos ali na região onde eles estão, no hospital. E ele fala também, né, que os espíritos mais materializados agora, você, para transportar, para você andar, caminha com mais dificuldade. Então, a gente viu nos livros de André Luiz que existe um ônibus para transportar, né, de um lado para outro, porque os espíritos são mais materiais. E aí está dizendo que quanto menos material o espírito mais evoluído, você não precisa de transporte, né? Os espíritos foram tirados lá do Vale dos Suicidas através de carroças, né? Através de uma carruagem e tal, que as pessoas foram colocadas dentro e foram levados. Mas esses espíritos que estão vindo aqui para o Brasil, né, eles são mais evoluídos e conseguem, com um simples pensamento, fazer o transporte deles, a volitação. E é interessante, né, que eles venham, né, buscar também, né, então, os espíritos também estão crescendo, também estão evoluindo. Então, eles buscam experiências para ajudar outros espíritos, né? Eles são bem inteligentes, bem evoluídos, conhecem bastante coisa, mas eles continuam em evolução, como todos nós. Então, eles acabam vindo para procurar maneiras de ajudar esses irmãos que estão sofrendo, né? Então, são coisas, né? A gente vê nos vários livros do Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz, tal, que espíritos que você fala, nossa, esse espírito é muito evoluído, né? E o espírito fala, não, eu sei alguma coisa, mas eu tenho que crescer.
Aí, em algumas atividades, ele vai pedir ajuda para outras entidades, para outros espíritos. Porque ninguém é dono da verdade, né? Jesus, né, que é o supremo governante, ele conhece muito, né? Então, mas dentro dos outros espíritos, cada um tem um seu conhecimento e o seu grau de limitação, né? A gente não vira perfeito só porque desencarnou, né? Então, é mais ou menos isso. Ele está vai vir para cá para buscar crescer e ver alternativas para ajudar as pessoas. Lorenzo, assim, na parte moral, eu queria acrescentar o seguinte, porque ele colocou uma passagem do Evangelho aí, né? Então, aqui já dá para perceber alguma coisa a respeito da situação desses espíritos, né? Ele está dizendo aqui, ó. Disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra. Quando ele fala Senhor do céu e da terra, na língua de judaica, quer dizer Senhor de tudo, Criador de tudo, né? Por haveres ocultado essas coisas dos doutos e prudentes. Doutos e prudentes é que na palavra judaica não existia os orgulhosos, egoístas, né? Eles chamavam assim, doutos e prudentes. E por teres revelado isso aos simples e pequeninos, ou seja, os humildes. O problema desses espíritos aí, então, reside nesse ponto moral aí, né? Que eles estavam difíceis para acordar porque aí no orgulho e o egoísmo ainda era muito forte neles, né? E quando a gente tem muito orgulho e egoísmo, né? Por exemplo, porque uma coisa está relacionada com a outra, é difícil a gente enxergar, porque você fala o orgulho, o, o egoísmo eu só sou eu aqui, né? Tudo é para mim, não sei o quê. E o orgulho eu sou o melhor. Quem é o melhor não precisa aprender mais nada, né? Ele fica cego, né? Então, essa é a questão que eles colocaram aqui para levar esses irmãos até lá, porque eles precisam, de alguma forma, creio eu, que eu não vi, eu não entendi ainda se eles vão levar os espíritos para lá também, né? Ainda não ficou claro para mim. Mas eles talvez precisem de um choque anímico mesmo, numa reunião mediúnica, alguma coisa assim que vai poder, quem sabe, acordar esses espíritos. Perfeito. Antes, porém, da partida dessa comissão, fora expedida mensagem telepática da direção-geral do Instituto, localizada na mansão do templo, aos diretores e guias instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médiuns, assim como aos seus próprios guias e mentores particulares, solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para os entendimentos a serem firmados com aqueles. Os serviços a serem prestados pelos veículos humanos, os médiuns, deveriam ser voluntários. Absolutamente nada lhe seria imposto ou exigido. Ao contrário, iriam os emissários do Instituto solicitar em nome da Legião dos Servos de Maria o favor da sua colaboração, pois era a norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pelo Instituto Correcional Maria de Nazaré, pertencente àquela legião, nada a impor a quem quer que fosse, senão convencer a prática do cumprimento do dever. Consertado o entendimento pela correspondência telepática, ficara estabelecido que os mentores espirituais dos médiuns visados lhe sugerissem o recolhimento ao leito mais cedo que o usual, que os mergulhassem em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos para o bom entendimento das negociações a se realizarem pela noite adentro. Uma vez desprendidos dos corpos físicos pelo sono, deveriam os referidos concorrentes
serem encaminhados para a sede da agremiação a que pertencia, local escolhido para as confabulações. Tudo programado, partiu do Instituto a caravana missionária, composta de 8 personagens, isto é, 4 servidores especializados do hospital e 4 assistentes da vigilância, que os guiariam com segurança às localidades indicadas. Soavam precisamente às 23 horas nos campanários singelos das principais localidades a serem visitadas, quando os dedicados servos de Maria começaram a planar nas latitudes pitorescas da terra de Santa Cruz, dirigindo-se sem vacilações para o centro do país. Suaves claridades... Desculpa, vocês sabem que terra de Santa Cruz é Brasil, né? Sim. Não, só para deixar claro. Suaves claridades emitidas pelas últimas fases do plenilúnio derramavam docemente sobre o dorso do planeta de provações tons melancólicos e sugestivos, enquanto os odores vivos da flora brasileira, rica de essências virtuosas, embalsamavam a atmosfera como a acenderem pilhas de perfumes raros em honras aos nobres visitantes, sabendo de suas predileções de iniciados orientais. Consultaram, então, o mapa que traziam com as necessárias indicações. Escolheram algumas das cidades do centro da grande nação planetária, nele indicadas pela seção de relações externas como mantenedoras de agrupamento de estudos e aprendizagem psíquicos sérios, e separando-se em 4 grupos de apenas 2 individualidades, atingiram céleres os pontos determinados. Haviam estabelecido assim que visitariam 4 cidades de cada vez à procura dos médiuns e que, uma vez firmados os entendimentos, reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade com os guias e mentores deles, para indispensáveis entendimentos relativos ao importante certame. Em vários núcleos de experiência, portanto, nessa noite bonançosa do interior do Brasil, onde a quietude e simplicidade de costumes não contaminam de muito graves impurezas no meio ambiente social. Caridosa atividade do mundo astral efetivava-se em locais humílimos, desataviados de opulências e vaidades, mas onde a sacrossanta lâmpada da fraternidade se mantinha acesa para o culto e morredouro do amor a Deus e ao próximo. Os emissários expuseram ao que viam, solicitando aos médiuns, cujos espíritos para ali haviam sido conduzidos, enquanto os corpos continuavam profundamente adormecidos, seu concurso piedoso para o esclarecimento de míseros suicidas incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual apenas com o concurso astral. O estado lamentável a que se reduziam aqueles infelizes não foi omitido da longa exposição feita pelos solicitantes. Os médiuns deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para o alívio dos desgraçados que lhes bateriam à porta. Esgotar-se-iam, provavelmente, o caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Seria até mesmo possível que, durante o tempo que estivessem em contato com eles, impressões de
indefiníveis amarguras, mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia, diminuição de até mesmo do peso natural do corpo físico, viessem surpreendê-los e afligi-los. Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré oferecia garantia, suprimento das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a sessão do compromisso, ao passo que a legião dos servos de Maria, a partir daquela data, jamais os deixaria sem a sua fraterna e agradecida observação. Se arriscavam a solicitação de tão vultoso concurso, era porque entendiam que os médiuns educados à luz da aura moral cristã são iniciados modernos e por isso devem saber que os postos que ocupam no seio da escola a que pertencem fatalmente terão de obedecer a dois princípios essenciais e sagrados da iniciação cristã, heroicamente exemplificados pelo mestre insigne que alegou amor e abnegação. Não obstante, seriam livres de anuir ou não ao convite. O encargo deveria distinguir-se por voluntário, realizado sem constrangimento de nenhuma espécie, estribando-se na confiança e no sincero desejo ao bem. A gente sabe que antes da gente reencarnar, a gente escolhe, né, como vai ser a nossa vida. Principalmente os grandes, né, coisas da nossa vida, os grandes acontecimentos da nossa vida. E a primeira coisa que a gente opta antes de reencarnar é se vai vir a mediunidade extensiva ou não. E que tipo de mediunidade a gente deve vir, né? Então a gente se programa para isso. E quando a gente pede para ter a mediunidade, normalmente a gente pede para ter mediunidade para resgatar problemas do nosso passado. Então a gente, normalmente, no nosso estágio evolutivo, a gente fez muita besteira no passado, e tem várias formas da gente reparar a lei, reparar os erros durante a lei. Uma das formas mais tranquilas é sendo médium. Tranquila você ser médium? É que você não é no médium. Mas, segundo os livros, é uma forma meio que tranquila ser médium. É melhor ser médium do que ficar doente. Né? Não, é como eu falo com a minha neta. Você prefere isso ou aquilo? Não é? Com criança a gente fala assim, ó. Você vai querer a opção A ou a opção B? Né? Você prefere, né, duas opções. Então, foi feito, nós como crianças, para nós essa opção. Você quer ser médium ou ficar doente de cama? Ah, eu quero ser médium. Meu irmão não é como médium. Eu não quero ficar doente de cama, não. Ah, tá bom. Então, trabalho na mediunidade, né? Para você, a segunda opção, não acontecer. Né? Então, a mediunidade não causa doença. A mediunidade sara a doença, né? Você poderia vir doente e você veio médium para não precisar vir doente, para reparar, né? É uma das opções. Então, e cada médium tem características diferentes, né? Então, se um espírito precisa se comunicar, ter o choque anímico e tudo mais, como cada médium tem características da mediunidade diferente, o mundo espiritual vai tentando ver qual que seria o médium mais adequado para aquele tipo de contato. Além do que, a gente pode se dedicar, né, de maneira cristã, de maneira com amor e abnegação à mediunidade, ou às vezes você pode, eu sou médium, eu vou vender a minha mediunidade. Cada um sabe o que faz, né?
Então, ele está dizendo que ele vai conversar, né, no mundo espiritual com as pessoas para ver. Vocês topam ajudar essas pessoas? Ah, sim, a gente topamos. Olha, só que os médios relatam, né? Durante o contato físico, né? Durante o contato perispírito a perispírito, que é do médium, o médium durante o contato perispírito a perispírito do médium e do desencarnado, há uma troca de energias que pode fazer o médium ter dores, ter sensação ruins, tristeza, depressão. E às vezes, muitas vezes, esse contato entre o médium e o espírito acontece horas antes da reunião mediúnica. E a pessoa pode se sentir indisposta, né, antes de uma reunião mediúnica. Mas eles estão falando, ó, vocês podem sentir, mas a gente vai estar amparando vocês de todas as formas, né? Vocês podem se sentir, mas a gente vai reparar, a gente vai auxiliar e vocês vão ficar bem, né? Não é que a gente vai largar vocês, né? Eles estão pedindo ajuda e a pessoa vai falar, não, eu topo ou eu não topo. Quando, por exemplo, o Manuel Filomeno de Miranda, antes dele escrever o livro Sexo e Obsessão, eu acho, que fala sobre pedofilia, né? Ele perguntou para o Divaldo, Divaldo, eu estou querendo escrever esse livro que tem o tema pedofilia, é um livro que... então, eu estou pedindo permissão, né, se você topa esse projeto. A Divaldo falou, não, sim, vamos escrever. Ele falou, mas calma, o pessoal pode entender mal você, pode falar mal de você, pode interpretar mal, e você pode ser perseguido, e papá, papá. A Divaldo falou, não, 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 pode mandar ver, vamos escrever. Ou seja, antes dele psicografar um livro que podia, as pessoas podiam podia gerar problemas para o Divaldo, porque as pessoas, é um tema forte, né, pedofilia, né, o Manuel Filomeno de Miranda falou comigo, Divaldo, você topa fazer isso? Pode ter consequências ruins, né, das pessoas que não entendem o assunto e podem falar mal de você. Ele falou, não, não, pode vir. A mesma coisa está acontecendo com esses vários médiums no Brasil, né? Vocês topam essa empreitada, né? E eles topando, vão trabalhar. Fala, não, eu não quero fazer isso, então não vai fazer, né? Porque não é imposto nada, é sempre uma conversa. Mas se vai topar, segue em frente. Esqueci alguma coisa? E quando você atende esse tipo de trabalho, tudo que você sente de ruim, todas aquelas coisas lá que o espírito está sentindo, a angústia, a dor, todo o sentimento dele, o médium sente. Mas depois que ele vai embora, não sente mais nada. Se restabelece. Essa é a garantia que os assistentes nos dão, né? Uma coisa importante aí também que a gente pode informar, né, é que esses espíritos, eles já tinham uma ficha, uma ideia, né, e de buscar as agremiações ou as instituições aí que sérias. Essa palavra séria tem uma conotação aí, né? São aquelas agremiações onde as pessoas se dedicam ao bem, né? Mas não é se dedicam ao bem assim só porque vai lá e se doa como pessoa, porque elas estudam, elas buscam, elas observam, né? Elas aproveitam as experiências de todos os naipes aqui, sejam mediúnicas, seja o contato com as pessoas, né?
vai para o hospital, vai para aquilo, vai atender, enfim. São agremiações em que, além da agremiação ser séria, os médios também têm um comportamento dentro da reunião mediúnica, dentro da instituição, mas também nos seus lares, no trabalho e tudo mais. Então, ele faz questão de mencionar isso daí sobre a questão da seriedade da instituição e dos médios, né? E quando eu tenho a impressão de quando falam que o Instituto a Maria de Nazaré, né, ele tem aquele comportamento de não impor nada, né? É porque aqui no Brasil, né, por exemplo, né, aqui no Brasil, haviam uma porção de médios, né? A doutrina espírita estava começando a se desempenhar, mas já tinha, né, vamos dizer assim, deflagrado a doutrina, já tinha grupos espíritas já buscando realmente os conhecimentos e tudo mais, né? Mas também tinha os médios da linha afro, né? Então, que esses tipos de médios aí, porque eles já não poderiam ser utilizados, eles são utilizados por várias outras coisas, mas no caso específico para esses espíritos, né, seria um pouco difícil, por causa que eles precisavam ter um controle, né, sobre o que estaria acontecendo do espírito. Agora, eu imagino também que isso ocorre aqui, eu vejo, já acompanhando lá o Tecilde também, já a gente notava isso, e às vezes os espíritos são colocados junto ao médium até 48 horas antes, se não for mais ainda, né? Então, primeiro que o médium já é um imã, né? Então, às vezes ele não está apreciando, mas ele está onde ele vai de um lugar, de repente um espírito fica preso à sua aura e ele começa a sentir, né, as influências do espírito do seu nível, né? Então, o suicida tem aquele sofrimento natural dele que o médium vai sentir quando o perispírito desse espírito, né, suicida encostar no médium, né? É assim, né? Quando você falou, Lourenço, que quando a gente reencarna, escolhe nossa reencarnação, fala assim, bom, se você tem muitos débitos de vidas passadas, você quer vir com uma doença ou você quer vir como médico? Logicamente, ninguém quer vir com uma doença, né? Quando a gente reencarna, lógico, ninguém vai querer vir com uma doença. Tá, então eu quero ser médico, né? O problema de você, eu quero ser médico, quando você vem aqui, você esquece de tudo, lógico, quando você reencarna, você esquece de tudo, né? Você combinou lá no mundo espiritual. Aí que é o grande problema, né? Aí que é o grande X da questão, né? O médium, quando ele vê que ele tem certos, vamos dizer assim, poderes, né? Mas vamos dizer que ele tem, assim, certas aptidões, né? Ele começa a usar essas aptidões para o seu bem próprio, né? Então, aí que é o grande problema, né? Quer dizer, o médio, ele prometeu que queria ser médio, né? Para pagar débitos anteriores, dívidas passadas. E quando ele vem para cá e começa a fazer esse tipo de delitos, esse tipo de coisas, quer dizer, ele vai sofrer mais que o dobro, né? Ele vai lá para o mundo aliás, para o Vale dos Espíritos, médios falidos, né? Vale dos médios falidos. Então, quer dizer, ele tinha uma encarnação para aproveitar, para fazer com que os seus débitos fossem pagos, ele acabou aumentando os seus débitos, né? Então, é uma faca de dois legumes, né, que a gente fala, né? Ou você aproveita ou não aproveita, né? Certo? Certo.
Assim se realizaram as primeiras confabulações em 12 povoações visitadas, sendo os convites apresentados a 20 médiuns de ambos os sexos. Dentre eles, porém, havia 4 senhoras humildes, bondosas, deixando desprender do envoltório astral estrigas luminosas à altura do coração. Ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz, prontas ao generoso desempenho. Dos representantes masculinos, apenas 2 aqueceram sem rasgos de legítima abnegação, é certo, mas fiéis aos compromissos de que se investiram, assemelhando-se ao funcionário assíduo, a repartição, por ser esse o dever do subordinado. Os restantes, conquanto honestos, sinceros no ideal esposado por amor de Jesus, desencorajaram-se de um compromisso formal. Os quadros expostos, mostrando-lhes o precário estado dos pacientes que deveriam socorrer, seu martirológio de além-túmulo, infundiram-lhe tais pavores e impressões que acharam por bem retrair impulsos assistenciais, prontificando-se, porém, ao permanente auxílio através das irradiações benévolas de preces sinceras. Foram, por conseguinte, desobrigados de quaisquer compromissos diretos, dando-se os visitantes por amplamente satisfeitos. Era de notar, porém, que o Brasil fora assinalado como o ambiente preferível onde se localizavam médiuns ricamente dotados, honestos, sinceros, absolutamente desinteressados. Seguiram-se os indispensáveis exames da organização astral e envoltório material dos que se comprometeram ao alto mandato. À beira de seus leitos, inspeção minuciosa foi feita, efetivada em seus fatos carnais. O vigor cerebral, as atividades cardíacas, a harmonia da circulação, o estado geral das vísceras e do sistema nervoso e até as funções gástricas, renais e intestinais foram cuidadosamente investigados. As deficiências, porventura observadas, seriam a tempo reparadas por ação fluídica e magnética, pois tinham à frente e ainda 24 horas para os preparativos. Passaram em seguida a vistoria do envoltório físico astral, ou seja, o perispírito. Conduzidos a um dos postos de emergência e socorro, mantidos pela colônia que deveriam emprestar caridoso concurso, nas proximidades dessa como da própria terra, espécie de departamento auxiliar onde frequentemente se realizavam importantes trabalhos de investigações e labores outros, afetos aos serviços da mesma colônia, foram os espíritos dos 6 médiuns contratados minuciosamente, instruídos quanto aos serviços que deveriam prestar, examinados os seus perispíritos, revivificados com aplicações fluídicas de excelência soberana para o desempenho, analisados o volume e grau das vibrações emitidas e corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas, a fim de que resistissem sem sofrer quaisquer distúrbios e dominassem tanto quanto possível, beneficiando-as com o vigor sadio que desprendessem as emanações mentais nocivas, doentias,
desesperadoras dos desgraçados suicidas, absorvidos pela loucura da dor superlativa. Pode-se mesmo asseverar que o contato mediúnico com os futuros comunicantes estabeleceu-se nessa ocasião quando correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para outros, assim determinando a atração simpática, a combinação dos fluidos, fator indispensável na operação dos fenômenos de tão melindroso quão sublime gênero. Uma vez ultimados tais preparativos, reconduziram os colaboradores terrenos aos seus lares, libertando-os do sono em que os haviam mergulhado, a fim de que retomassem os fardos materiais quando bem lhes aprovesse, e incansáveis heróis de amor fraterno tornaram aos seus postos invisíveis, prosseguindo em nova série de atividades preparatórias para a jornada da noite seguinte, quando se iniciaria a sucessão de reuniões em 4 cidades do interior do Brasil. E não é de admirar que assim o fizessem, sabendo como é que todos os iniciantes graduados são doutores em medicina, com amplos reconhecimentos, com amplos conhecimentos também das organizações físicos astrais. Desde o regresso da Comissão de Entendimentos, Movimentação em Comum apresentavam as repartições do burgo, da vigilância e do hospital. Na manhã seguinte, fomos cientificados de que, ao cair do crepúsculo, partiríamos em visita de instrução aos planos terrenos, o que muito veio alvoroçar nossos corações por imaginarmos possibilidades de rever nossas famílias e amigos. Da vigilância, turmas de operário e técnicos partiram ao alvorecer, conduzindo aparelhamento necessário ao importante trabalho a realizar-se às primeiras horas da noite. Quer os diretores de nossa colônia, quer os instrutores e educadores, seus auxiliares, eram severos na observação dos métodos empregados, meticulosos nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo astral e a Terra, fiéis aos programas estatuídos pelos santuários orientais, onde havia muito quando homens apresentaram as magnas ciências do psiquismo. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros desceu e, depois de inspeção rigorosa pelo interior do edifício, onde se realizaria a reunião de psiquismo, ou, como usualmente se denomina, a sessão espírita, postou-se de guarda fazendo segura ronda desde as primeiras horas da madrugada. Ficou assim circulada por milicianos hindus que se diriam invencível barreira à casa humilde, sede do centro espírita, escolhido para a primeira etapa, enquanto o emblema respeitável da legião foi arvorado no alto da fachada principal, invisível aos olhos humanos comuns, mas nem por isso menos real e verdadeiro, uma vez que a nobre agremiação fora temporariamente cedida àquela insigne e benemérita corporação espiritual. Obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da seção de relações externas, preparavam o recinto reservado à prática dos fenômenos, tornando-o, tanto quanto possível, idêntico aos ambientes
que no Instituto lhes eram favoráveis à instrução dos pacientes. Enquanto isso, foi solicitada ao diretor espiritual do centro em questão a fineza de recomendar ao diretor terreno, por via mediúnica, absolutamente não permitir assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, pois nada menos do que uma falange de espíritos suicidas para ali seria encaminhada a fim de a eles assistir. E operosidades dessa natureza, a mister que sejam ocultas, admitindo-se apenas os aprendizes probos, aplicados e sinceros na iniciação cristã, já moralizados pelas alvoradas das virtudes evangélicas. Lembrando que a gente está no início do século XX, né? Esses acontecimentos estão acontecendo no início do século XX. Lembrando que Kardec veio no século XIX. Então, não está muito tempo depois do início da doutrina espírita, né? Então, o Livro dos Espíritos foi em 1857, né? Aí está 1900 e pouquinho, ou seja, 50 anos depois do início, né, do Livro dos Espíritos. Então, ainda está começando, né? Aí sabe que começou na França, depois a doutrina espírita foi trazida para o Brasil, né? Então, o Brasil abraçou, né, esse conhecimento e hoje todo o conhecimento parte do Brasil para o mundo, né? Do coração, né, da doutrina foi transferida de Paris, da França, para o Brasil. Então, isso foi. Então, ainda estava ainda começando a doutrina. Hoje a gente tem já um pouquinho mais de experiência, né? Um pouquinho mais de experiência. E está dizendo aí no final que a reunião é muito séria. Toda reunião mediúnica é muito séria. Com os suicidas, tem que tomar um cuidado maior ainda, né? Então, as pessoas que participam da reunião têm que ser pessoas do dia a dia, pessoas que trabalham, né, que conhecem, que estão ali trabalhando na doutrina. Não pode ser pessoa leiga em cima disso. Às vezes o pessoal, né, algumas sessões, o pessoal traz pessoas de fora da reunião mediúnica. A gente, na nossa casa, tem esse cuidado, né, de não trazer uma pessoa participar de uma reunião mediúnica, né, que não esteja preparada, né? Então, aquela curiosidade, eu vou ser curioso, eu quero saber como é que funciona uma reunião mediúnica, a gente pode ler livros, né? Para participar da reunião, a pessoa só pode participar da reunião mediúnica depois que ela tem um certo conhecimento da doutrina. Tem que ter uma certa, né? Quem participa da reunião não é nenhuma pessoa especial, nada disso, mas ela tem um conhecimento mínimo da reunião para ela participar disso, né? E a gente lê nos livros, por exemplo, que por uma curiosidade ou outra, foi trazida uma pessoa totalmente fora da reunião para a reunião mediúnica para participar, para conversar com o espírito e para não sei o quê, papá, e muitas vezes dá um desastre gigante essa curiosidade, esse fato de você entrar numa reunião sem o preparo adequado, né? Então, ele está fazendo tudo um preparo, tudo um cuidado, toda uma proteção da reunião para que ela aconteça de maneira razoável, né? Para que realmente possa ser ajudado esses irmãos. E nisso são trazidos o Camilo, né, e outros, esse Camilo Botelho,
também Caio Botelho, e outras pessoas, que também são suicidas, que estão ali para aprender. Então, eles já estão melhores do que essas pessoas que vão passar pela reunião mediúnica, mas eles ainda estão em condições de aprender muita coisa com essas reuniões. Então, eles são trazidos para o aprendizado deles. Eu perdi onde nós estamos. Cadê a Ângela? Saiu? Onde nós paramos, Ângela? Ângela, abre o microfone. Acho que é mais para cima. Você vai para cima e para baixo, eu estou perdida aqui. Já estava na... Oi? Era a palavra uma vez. Ah, Aqui embaixo. é mais embaixo. Não. Mais para cima. Aí eu não li, não. Eu estou sem meu livro aqui, eu não estou conseguindo marcar. Sobe. Vamos nem que reler mais para cima. Aqui a gente já leu. Eu vou começar a voltar aqui, obreiros devotados. Obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da seção de relações externas, preparavam um recinto reservado à prática dos fenômenos, tornando-os, tanto quanto possível, idêntico aos ambientes que o Instituto lhes eram favoráveis à instrução dos pacientes. Enquanto isso, foi solicitada ao diretor espiritual do centro em questão a fineza de recomendar ao diretor terreno, por via mediúnica, absolutamente não permitir assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, pois nada menos do que uma falange de espíritos suicidas para ali seria encaminhada a fim de a eles assistir. E operosidades dessa natureza, a missa que sejam ocultas, admitindo-se apenas os aprendizes probos, aplicados e sinceros à iniciação cristã, já moralizados pelas alvoradas das virtudes evangélicas. Foi até aqui. Fluidos magnéticos foram prodigamente espargidos no recinto da sala de operações por obedecerem às duas finalidades: servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções aos pacientes e refrigerantes tônicos para combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível as emanações da mente conturbada.
Tudo preparado ao entardecer, iniciou-se o transporte das entidades chamadas ao vultuoso empenho. Pela manhã do mesmo dia, porém, após a preleção que se seguia às aplicações balsamizantes para nosso tratamento, nos gabinetes já descritos, fomos esclarecidos quanto à importância da reunião a que deveríamos assistir. Durante a viagem, seria preferível abster-nos de quaisquer palestras. Deveríamos equilibrar nossas forças mentais, impelindo-as em sentido generoso. Que procurássemos recordar durante o trajeto as instruções que víamos recebendo havia 2 meses, recapitulando-as como se devêramos prestar exames. Isso nos conservaria concentrados, auxiliando, portanto, nossos condutores na defesa que nos deviam, pois atravessaríamos perigosas zonas inferiores do invisível, onde pululavam ondas de desordeiros do astral inferior, o que indicava ser grande a responsabilidade daqueles que receberam a incumbência de nos guardar durante a excursão. O silêncio e a concentração que pudéssemos observar imprimiriam maior velocidade aos veículos que nos transportassem, afastando possibilidade de tentativas de assalto por parte daqueles malfeitores, enquanto tivessem os legionários a certeza de facilmente poderem dominar suas possíveis investidas. Não nos poderíamos destacar da falange em hipótese alguma, nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família. Semelhante indisciplina poderia custar-nos muito de sabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, e mais ainda do que na terra. Em ocasião oportuna, visitaríamos nossos entes caros sem que nenhum contratempo adviesse esgotando-nos. No recinto das operações, deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio tabernáculo supremo, pois que a reunião era, acima de tudo, respeitável, porque realizada sob as invocações do sacrossanto nome do Altíssimo, enquanto que seu unigênito estaria presente através de irradiações misericordiosas do seu grande amor fraterno, porquanto isso mesmo prometera aos discípulos sinceros da sua excelsa doutrina, que em seu nome se reunissem para a comunhão com o céu. Se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se da boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo, onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos, para trocarem impressões, assim mutuamente, se esclarecendo, se instruindo e iluminando. Melhor cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes da nobreza condizente com o almo acontecimento. Esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto
um padrão dos sentimentos caridosos no intento de beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, entregando a nossa falange mesma, iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós, aquele que nenhum alívio ainda tinha conseguido, tais a desorganização nervosa, a dispersão mental em que se mantinha, e as quais ordenava o dever de fraternidade que auxiliássemos, apesar de nossa fraqueza, contribuindo com nosso pensamento benevolentes, firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Tal proceder de nossa parte rodeá-las-ia de vigores novos, os quais abrandariam a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo e a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. Disseram-nos mais que na terra nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível. Que nos dias decorrentes entre os encarnados existiam até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, porquanto todo aquele que age leviana ou descriteriosamente em torno de tão respeitável quão melindroso assunto, acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Por isso mesmo, as reuniões luminosas onde o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível tornarem-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes refugirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, e sempre foi indispensável aos investidores a autodisciplina moral e mental, preparo individual prévio que obriga a modificações sensíveis no interior de cada um, ou pelo menos o desejo veemente de reformar-se, vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem. Mas que, ainda assim, e apesar de tudo, ordena o dever da fraternidade que os espíritos, mas que, ainda assim, Então, a gente sabe que as reuniões mediúnicas sérias, né, elas são construídas com o tempo. André Luiz, nos seus livros, ele relata vários grupos, né, mediúnicos que estão se formando, né? André Luiz acaba relatando reuniões que aconteceram anos depois dessa que eles estão observando, né?
A gente sabe que a pessoa médium, ela não é melhor nem pior do que a pessoa não médium, né? E às vezes a gente, quando começa a participar, muitas vezes a gente busca um grupo mediúnico, um grupo espírita, a maioria das vezes pela dor, né? A gente está sofrendo e tal, e vai buscar uma salvação no centro espírita. Né? Alguns vão pelo amor, a maioria pela dor. Então, a pessoa começa a crescer, começa a conhecer o espiritismo tal, e começa a conhecer, começa a frequentar uma reunião mediúnica, e às vezes os grupos que começam na reunião um grupo de médios ainda não estão totalmente preparados para os grandes, né, normalmente para uma reunião mediúnica, né? Foi o Camilo de Leles que falou que tinha que ser pelo menos 10 anos de uma reunião para a gente começar a trabalhar de direito com isso. Então, Joana de Ângeles. a Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles. Então a gente vai trabalhando, né? E a gente começa muito cru e vai aos poucos, né, se aprimorando, né? Então ele está dizendo que às vezes a pessoa, apesar de conhecer o espiritismo, está participando de uma reunião mediúnica, mas às vezes tem atitudes que não são condizentes com o tipo de reunião, né? O próprio André Luiz relata pessoas que antes da reunião comia, né? A gente come demais, a gente fica sonolento, né? Então, numa reunião mediúnica, a gente sabe que tem que comer pouco, né? Para a gente ter uma atividade mais saudável. Tem pessoas mediúnicas, quando a Luiz relata, que bebiam um pouco antes da reunião mediúnica. Também não é recomendável a gente fazer esse tipo de coisa, né? Pessoas que tinham outros tipos de comportamentos também não adequados. Então, ele está dizendo, ele falou, tem que procurar uma reunião séria, pessoas sérias, um lugar, reuniões sérias, e que as pessoas, às vezes, mesmo tendo tudo isso, eles escolhendo, né, foram visitar alguns grupos, de alguns grupos visitaram, escolheram e conversaram com esses grupos, ainda tem que tomar todos os cuidados, né? Porque nós encarnados tropeçamos nas coisas, né? A gente fala, a gente vai fazer, e não faz exatamente o que a gente se comprometeu, né? Todos os cuidados ainda maiores com essa reunião delicada, né? Com pessoas tão sofredoras, né? Então, os próprios Camilo e outros que já estão um pouquinho melhores, né? Falou, tem que rezar, tem que se manter pensamento elevado, porque você está indo com pessoas que ainda estão numa situação bem pior de vocês, né? Então, vocês não podem visitar parentes, nada disso, porque você tem que tomar aqui para esse intento, esse trabalho. E toda a proteção, toda a preparação para que o trabalho transcorra da melhor maneira possível, né? Então, é isso que é essa reunião que a gente vai continuar na semana que vem com o desenrolar dos acontecimentos. Comentários? Perguntas? Isso me fez lembrar uma passagem que eu vi eu não sei em que livro que foi, não sei se foi numa palestra, que o Emmanuel falou para o Chico que eles iam visitar um planeta lá, algum lugar lá, e que ia ter problemas, né? Que era um lugar mais ou menos
assim, com problemas, ele não podia se alimentar de nada, de nenhum alimento animal, de origem animal, porque senão haveria interferência no deslocamento do espírito dele, né? O corpo iria atrapalhar, né? Acho que por causa da digestão, do andamento lá da digestão, ia atrapalhar no deslocamento do espírito. Então, dá para entender o que você está falando, que a gente tem que se alimentar de uma maneira mais leve, quando houver o trabalho mediúnico, para que isso não atrapalhe, e também que não seja na hora da sessão, né, poucas horas antes, e também que a nossa atitude mental e moral seja das melhores, não deixar que nada interfira nessa hora, porque atrapalha, cai a vibração, tanto da mesa ou de todos, mas principalmente no intercâmbio, né? Fica difícil. A responsabilidade de um médium, nessa hora, se torna muito grande. Não só nessa hora. Eu acho que nós somos observados 24 horas por dia, mas eu acho que com esses conhecimentos cresce a nossa responsabilidade, porque nós sabemos o que interfere e por que interfere, né? Uma reunião mediúnica é como um corpo, né? Uma pessoa que ela vai evoluindo, né? Então, por isso que o Luiz perguntou a respeito dos 10 anos, e a Joana de Anjos disse, né, que 10 anos para ver quando já passou o entusiasmo, né? Se a gente continua sério, né? Porque, sabe, no começo é aquele entusiasmo, é tudo novo, a gente tem, sabe? Quando passar o entusiasmo é que você vai ver se continua a mesma seriedade, você está investindo, estudando e tudo mais, né? Então, o grupo mediúnico ele vai evoluindo, né? E tanto é que mesmo a ordem dos espíritos que vão à reunião mediúnica passar pelos médiuns, né? Também no começo não são aqueles espíritos muito bravos e tal, né? Porque no início também os médios precisam se educar na hora de receber os espíritos, né? Porque muitas vezes a própria educação do médium, né, interfere na forma. Né? Se tem um médico que fala palavrão, ele vai ter que falar palavrão lá na reunião mediúnica, você já pensou? Não dá, né? Então, se você é um camarada que é muito crítico, né? Também o espírito passa pelo médium e ele vai começar a falar coisas críticas e tal. Então, tudo isso precisa ser colocado assim nesse caldeirão de coisas, né? Até ele se ajustar e a gente aprender que a gente pode controlar tudo isso, assim como a gente controla as nossas emoções, a nossa educação vai melhorando e tudo mais, as reuniões vão melhorando também. E é esse grupo que eu acho que eles estavam buscando, esse grupo sério, aquele que tem harmonia para poder, né? Aquele movimento das energias do grupo, né? Seriam sempre favoráveis, né? Porque na parte dos encarnados, principalmente que os da assistência, porque a gente fala dos médios, do médium, né? Mas a reunião mediúnica não se faz sem assistência. E também não tem reunião mediúnica sem os instrutores que conversam com os espíritos. Então, a combinação disso é que é uma reunião mediúnica, né? E precisa disso daí. Então, as energias que a gente doa, que a gente pode chamar de energia anímica, ectoplasma, ela é recepcionada pelo plano espiritual, a nossa, né, dos encarnados, é recepcionada pelo plano espiritual quando a gente faz uma boa doação, e essa doação vai para o que o Kardec chama do laboratório do mundo espiritual, ou seja, essa doação de energia pode ser arquivada, pode ser utilizada para construir alguma coisa que ajude o espírito, né? Tudo isso daí. Então, mas como é que a gente vai saber tudo isso? A gente está falando tudo isso, a gente só sabe porque a gente estudou, né? Estudou, já viu, já passou. Os mentores que passam pelos médios explicam o que aconteceu muitas vezes de uma coisa e de outra. A gente tem dúvida quando pergunta para eles por que aconteceu assim, né? Tem espíritos que vêm
e falam e dão aquelas mensagens muito bonitas e tal, né? Aí você vai analisar para ver se é sério mesmo. Tudo isso faz parte desse contexto de reunião séria que o Lourenço estava falando aqui, onde a gente aprende a se dedicar, né? Então, nessas reuniões é que aparecem, de repente, vem algum suicida, né? E tem outra coisa, né, na reunião mediúnica que vocês devem saber, né? O médico, quando está recebendo um espírito, né, ligado a esse espírito, tem vários outros, né? Porque a energia anímica que ele absorve, ele transfere para os outros, né, e ajuda. Se você não precisa se melhorar com todos os espíritos, né? Nem passar. Uhum. Mas aquele espírito principal, vamos dizer assim, que está ali no médium, né? Ele é aquele que transfere para os outros os benefícios, né, do que ele está recebendo na reunião mediúnica. Então, os suicidas, então, é uma caso assim à parte, né, para eles poderem acordar do seu problema, né? Além do conhecimento que ele tem que ter, né? Ele tem que ter a responsabilidade e principalmente o comprometimento, né? Com a mediunidade, para poder trabalhar de acordo com o que é realmente necessário. Sem dúvida, né? Muito bem. Mas isso também, esse comprometimento, a gente só percebe naqueles médicos que estão sempre ali, firme, né? Tem uns que vai, falta, depois tem uma doencinha qualquer, já não vai, né? Às vezes é melhor ele ter, quando, né? Vem um parente em casa, não, e agora não posso ir, não sei o quê, sabe? Começa a justificar uma pancada de coisa, né? Quando ele poderia ir normalmente, sem precisar se desfazer dessas coisas, ou mesmo até quando está um pouquinho... Lógico que, por exemplo, você está com Covid e não vai lá, né? Não é ligado, né? É Certo? complicado. É complicado. Tem situações que aí precisa ter bom senso, é lógico. Mas, né, por qualquer coisinha, né, você deixar de ir, não, é porque eu estou um pouquinho, né? Porque a minha barriga não está doendo um pouquinho. Né? Vai, né? Então, tem todas essas coisas. A gente vê a persistência, a vontade dos médios, né? E os espíritos vão analisam tudo isso daí, né? Para o grupo mediúnico, né? E aí, de vez em quando, manda umas provinhas para a gente, né? Aí, de repente, vem aqueles espíritos que você não... Né? Você vai conversar com ele, você não consegue, ele te enrola, não sei o quê, fala mal de você, te acompanha. Aí você... Aí eu falei, e aí? Né? Só para chacoalhar um pouquinho a gente, né? Dizer que, né, que nós somos, na verdade, influenciados por eles, né? E às vezes, como diz no Livro dos Espíritos, são eles que dirigem a nossa vida, né? Você não pode esquecer isso, né? É isso aí. Bem. Roberto, você faz a prece para a gente? Então, agradecemos o mundo espiritual, agradecemos aos irmãos que nos rodeiam com o mesmo desejo, com o mesmo caminho que tomamos, né? E pedimos a Jesus e a Deus que tenhamos na próxima semana o mesmo encontro, com toda esse desejo de aprender mais e ser melhor o mais possível. Então, nós estamos terminando por essa semana esse encontro de estudos espiritual. E assim terminamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja, e assim dizemos graças a Deus. Hoje não apareceu nada. Desligaram a sua televisão, então, é? Hoje estava desligado. É que tem muita preocupação aqui, é Cida para operar, é a Tainá que está internada lá no